E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, @Victor Mazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 5 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no Twitter e no YouTube. Bora pro episódio 5. E hoje estamos aqui com o Dudu Mazei, que é um cara que eu conheci totalmente por acaso e que virou um grande amigo. Pode se apresentar para todo mundo aí, Dudu. Olha só, eu fui batizado Alexandre Mazei Leite. Uma história que começa até curiosa. A minha irmã, segundo dizem, ficou na dúvida qual o nome colocar, já que eu era menino e ela queria uma menina. Meu pai deu a ela a chance de ser minha madrinha, vantajão, hein? E ela ficou na dúvida do meu nome, Eduardo ou Alexandre. Escolheu Alexandre e a primeira coisa que eu aprendi a falar sozinho foi Dudu. Então o nome já começou complicado. Complicado nada, né? Foi até bom. O apelido às vezes até ajuda e mais pra frente a gente vai ver que isso é uma verdade. No meu caso, o apelido ajudou em várias coisas. O bom humor e outros temperos me ajudaram bastante. Eu nasci no dia 27/7. Lembra que você tinha um carro que a placa era essa, né? Você não pode esquecer. Exatamente. 27/7/67. Eu sou o mais novo de uma família de 5. Zé Cláudio, Cláudia, Maurício, Ricardo e eu. Uma escadinha de 2 em 2 anos e do Ricardo, para mim, 4 anos de diferença. O meu pai, muito bacana, um cara muitíssimo inteligente, virou anjo em 2003. E minha mãe, em 2019, em maio de 2019, virou anjo também. Fui um privilegiado, né? Um pai, uma mãe, uma família de irmãos, de parentes, de amigos, muito, mas muito bacana. Sempre fui um apaixonado pela mecânica, isso despertou em mim, porque o meu irmão mais velho, o Zé Cláudio, gostava muito de mecânica, era técnico em eletrônica, tinha um emprego muito bom na Rede Globo, e aos 25 anos foi fazer uma viagem de moto, tinha 3 na época, e foi fazer uma viagem e voltando, foi a Conselheiro Lafayette, na volta ali, no mirante da BR, sofreu um acidente, dias depois faleceu. E na minha casa, aquela montão de ferramenta, de moto, de carro que ele tinha, e já corria nas minhas veias a paixão pela mecânica. Fiz CTU no segundo para terceiro ano, né? Ele morreu no primeiro para o segundo ano de CTU e eu me senti órfão. Mas com aquela quantidade de ferramentas e tal, fui mexendo em algumas coisas e tal. E acabou que, ao formar no CTU, eu não tinha idade e era doido para montar uma oficina mecânica. Olha que coisa, hein? Tinha 16 para 17 anos. E recentemente o PP, meu filho, participou, né, de um bate-papo com você, Vitor. E vocês comentavam na ocasião sobre essa coisa do jovem, muito novo, já ter que escolher. Eu quero isso, eu quero aquilo. E lá na frente ele descobre que não era bem isso, a vocação dele. Pois é uma coisa que acontece normalmente com muitas pessoas, né, mais novas assim. Algumas até seguem o que decidem naquela época ali. Algumas Exato. até por comodismo ou porque já tá na carreira e continua, mesmo não sendo tão feliz e realizado. E outras por necessidade ou por algum outro motivo. Exatamente. E às vezes a pessoa acaba trabalhando a vida inteira numa coisa e utiliza o que ela gosta como hobby. Eu não, eu consegui encaixar isso tudo em uma coisa só. Mais um privilégio aí, né? Eu não posso reclamar da vida, não. Eu costumo dizer que Deus é muito bom para mim. Foi e é muito bom para mim. Porque veja só, eu com 15 para 16 anos, 17, órfão de irmão, um cara que manjava muito de mecânica, de eletrônica, de pintura de moto, de casa, ele fazia tudo. O cara era uma sumidade. Eu tinha uma Caloi 10, vendia Caloi 10 quando eu vi um Gordini num estacionamento ali na Avenida Rio Branco, em frente ao posto Chalé. O vigia do estacionamento falou, eu te vendo ele. E se eu vendesse a minha Caloi 10 e conseguisse mais o outro tanto de dinheiro que eu apuraria na venda dessa bicicleta, eu ia conseguir comprar o tal Gordini. Isso eu tinha 16 anos. Lógico que eu não ia dirigir, né? Meu pai não ia deixar. Ele me ajudou e eu comprei o tal do Gordini. Um carro do meu ano, 1967. Peguei uma garagem
ali na minha rua, porque a nossa casa não tinha garagem, mas a da vizinha tinha e ela me alugou. Uma porta de aço de enrolar, né? E cabia um carro lá dentro. E eu ia mexendo ali e tal, mas eu não podia fazer muita coisa, porque eu ainda estava fazendo CTU, não tinha o diploma, não tinha carteira de motorista, não tinha dinheiro. Comecei a me virar para gerar renda. Aí consertava bicicleta, comecei a lavar carro. Lavar carro não dava tanto dinheiro, comecei a lavar motor de carro. E isso eu fui criando coragem. No final já do CTU, fiz o estágio na Embrauto, revenda Ford, né, concessionária Ford aqui da cidade, um estágio de férias, 1 mês. Aprendi muita coisa. Depois fui trabalhar com um mecânico daqui da cidade e me deu uma chance, trabalhei uns 4 meses com ele, aprendi coisa pra caramba. Alencar Tristão. Formei com o Fernando e a família toda de mecânico, então eles tinham gosto, uma coisa impressionante, mais uma vez um privilégio. Quando eu fiz 18 anos, fiz uma prova lá na então Siderúrgica Mendes Júnior para fazer um estágio como técnico de mecânica. Fiquei lá na manutenção central, conheci todas as áreas e no 3º para o 4º mês, dentro do ônibus, a Rádio Peão me comunicou: você vai ser fichado. Você está indo tão bem no estágio que agora no 3º para o 4º mês eles vão te efetivar como técnico em mecânica. Cara, você vai ganhar um toque de dinheiro, hein? Com 18 anos, moleque novo. E eu fiquei assim, poxa, será? Fui lá no chefe conversar com ele. E ele talvez pensando que eu quisesse, na verdade, adiantar o estágio e ser promovido, né? Estivesse blefando ou almejando uma coisa além do meu passo, ele acabou me enrolando. Eu falei, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero mais fazer estágio, eu não quero trabalhar aqui. Que era uma certa loucura na época, porque você já ia ter um emprego garantido, com pouca idade, né? Exatamente. Com 18 anos e alguns meses. Meu pai, na época, era representante da siderúrgica, tinha um escritório no sul de Minas. Ele me chamou e falou: rapaz, eu nunca acredito. O que eu ganho, se abater as despesas, você vai ganhar muito mais limpo, livre. Onde você está com a cabeça? Eu falei: não, pai, eu quero montar oficina. Saí no 1º de março, 28 de fevereiro para 1º de março. No dia 9 eu tirei a carteira de motorista. O amigo Fernando Tristão me emprestou o carro dele, na hora entupiu o carburador. Liguei para o meu amigo Moisés, que sempre me salvou, levou o carro dele na hora, um Chevetinho. Fiz passeio de primeira. Dia 9 de março eu estava com minha carteira na mão. 19 de março chamei outro amigo meu durante essa semana, até chegar dia 19 de março. Zé Carlos Miranda Grisende, famoso Cacalo. Falei: rapaz, tô querendo abrir oficina, parada, mas eu tenho que ver negócio de ferramenta. Vamos fazer uma lista, o que você precisa? Tinha muita ferramenta do meu irmão falecido. E no dia 19 de março, dia do aniversário dele, do Zé Carlos, dia de São José, foi inaugurada a oficina mecânica Muvuca. Aí, mais uma vez o apelido. Por que Muvuca? A oficina era muito pequena, só cabia um carro encostado de um lado da parede para poder abrir a porta. Não tinha banheiro, não tinha pia, não tinha nada. E uma das maneiras que eu tinha de armazenar catálogos, revistas, ferramentas, as tralhas que eu tinha do meu Gordini, eu coloquei as prateleiras todas para cima da cabeça. Então, cabia gente ali, mas era muito apertado. E aquela molecada vendo mexer em carro. E um deles, o Moisés, virou e falou assim: não sei o que é Muvuca, vamos lá na Muvuca, Muvuca, Muvuca. E pegou o apelido em 1984. E outro amigo, o Fredão, o famoso Fred, ele bolou uma logo que traduzia na visão dele Muvuca. E muita gente enxergou ali MK, em verde bandeira. Um desenho muito bacana com a letra lá, é ele que bolou aquilo, não existe nada igual. Então ficou Muvuca. Mas a logo era o que a maioria via, 2 letras, MK. O que ele fez? Ele cortou o papel contact, comprava na época na Zapa, na Marne, na Viviane. Ele fez um molde cortado com tesoura e tal, eu aperfeiçoei com estilete, né? Corta pra caramba. Fiz colei numa cartolina mais grossa, na verdade uma caixa de filtro de ar, uma embalagem de filtro de ar de motor. E comecei a fazer aquele MK e colar nos vidros traseiros dos carros. Não tinha nada escrito, era só aquilo ali.
E aquilo começou a correr a cidade, né? Pensa bem, em 1986, essa onda de adesivo era muito bacana. Os carros no geral não tinham isso, então diferenciava bastante, né? Quando tinha, era de roupas da moda, né? De grife. Quando tinha algum adesivo colado. Não tinha nem perto desses anúncios de show igual a gente tem hoje, o pessoal só faz divulgação de festa, né? Nada. Plotter, essa impressão, isso nem sonhava, né? Estamos ainda lá em 1986, pensa. E aquilo ali me ajudou demais. No primeiro ano, de março a dezembro, eu me lembro direitinho, eu fiz 87 serviços. Já comecei a ganhar dinheiro pra caramba, e 87 foi uma coisa também, trabalhando sozinho. Em 88 eu tive que mudar. Aí mudei ali pra Rua Dom Silvério, uma loja que um amigo meu fez um preço melhor, aluguei dele. E já cabiam 2 carros, já tinha um quarto nos fundos, tinha banheiro. E acabou que aí eu tive que contratar o primeiro auxiliar, né? O Celinho, mais velho do que eu, mais responsável, não entendia tanto de mecânica, não tinha um conhecimento, mas me ajudou muito, 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 muito. Logo depois, em 90, eu recebi um convite para montar uma oficina dentro de uma outra oficina de um sujeito que queria montar um plano de saúde automotivo. Não deu certo, e com, vamos dizer, 6, 8 meses, 10 meses, fiquei assim na rua. Tinha que sair do prédio, da garagem do prédio, que a minha oficina estava instalada. Alguém sempre, Deus, quando não pode, quando ele não consegue falar com a gente, aí manda recado, né? Chegou um camarada, o fulano ali tem tá na Rua Ibitiguá, em Santa Luzia. Tem um lote, aluga dele, fui lá. Eu não tinha condição de fazer nada ali. Aí o meu então sogro, na ocasião, me deu um carro, ele tinha 2 carros, me deu o melhor, falou, vende e faz o que você tem que fazer. O dia que você puder, você me paga. No dia 7 de setembro de 1991, a oficina estava pronta. Levantei parede, botei telhado, e eu não manjava nada, como não manjo até hoje, nada de construção civil. E quando foi na Páscoa, quer dizer, meses depois, eu já tinha reembolsado, já tinha pago esse carro. Uma época muito diferente de hoje, né? A economia, era tudo muito diferente de hoje. Até a forma de manutenção dos carros, o tempo que precisava de manutenção, o tempo que ficava na oficina também era diferente, né? Tudo diferente, tudo era mais planejado, o cliente se programava, ou não, porque como era carburador, era platinado, aquele sistema todo arcaico em relação aos dias atuais, os carros de uma hora para outra enguiçavam. Colavam platinado, arrebentava a correia, parava o ventilador e o carro fervia. O carburador entupia, que era uma das coisas mais comuns. E nisso eu fui aperfeiçoando e falei, se eu ficar igual aos outros, eu vou ser igual aos outros. Eu não quero. Eu quero que isso não me dê tanto trabalho, assim, não me dê tanto problema, melhor dizendo. Porque eu só vou ganhar dinheiro se eu vender solução, não se eu comprar problema. Claro. E ainda muito apertado, comprei uma cuba de ultrassom e eu mergulhava o carburador depois de desmontado e limpo nessa cuba e conseguia fazer uma limpeza com um produto bacana e conseguia reduzir esse problema de entupimento e tal. E foi o diferencial. Na época, eu só fazia revisão de motor, não mexia em freio, suspensão, mais nada, só revisão de motor. Tive que contratar mais um, então eram 3, eu e mais 2. Depois o meu irmão Maurício, que é formado em mecânica também, técnico de mecânica, me ajudou também em alguns meses, um bom tempo. E a coisa ali foi deslanchando. Veio a injeção eletrônica, foi muito complicado chegar até esse ponto, comprar o primeiro scanner de injeção eletrônica, era tudo caríssimo. E eu não podia esperar todo mundo começar a mexer, todas as outras oficinas, os outros mecânicos, eu não podia esperar que eles começassem a mexer para depois, não, tinha que sair na frente. E nessa época eu era muito novo, eu tinha 20 e poucos anos, e a maioria dos mecânicos e oficinas
já instaladas na cidade eram conceituadas. Eles tinham de experiência o que eu tinha de idade. Muitos me ajudaram, como também eu descobri que ao invés de ser concorrente, o ideal seria que eles fossem meus parceiros. E tive a ajuda de dezenas. Estou com a dúvida nisso. Ah, não, faz isso. E dava certo, ou às vezes não. Como também eles me procuravam, não consegue, vamos fazer isso aqui. E você de cabeça fria tem essa vantagem que o outro de cabeça quente às vezes não vê. E nisso a gente fez tipo uma rede de ajuda, de cooperação, até que um dia eu tive que passar a mexer com mais coisas da mecânica dos carros. Suspensão, direção, freios, troca de óleo, não fazia, passei a fazer. Comprei meu primeiro elevador. Então, assim, o tempo todo eu sou muito conservador, sou muito medroso, mas reconheço que essa coisa de você não arriscar, não ser atirado, também te estaciona. É preciso acelerar, escolher uma direção, saber frear na hora certa, trocar de marcha. Então a analogia que eu faço é essa. Essa questão que você falou dessa rede de ajuda é uma coisa que deveria funcionar em todas as profissões, que é as pessoas não verem as outras como adversários, e sim como pessoas a se apoiarem, a crescer todo mundo junto. É muito mais proveitoso que se cresça junto do que fique se disputando e impeça o progresso dos dois, né? Exatamente. Você concorda comigo que hoje em dia, nas redes sociais, acontece isso com bastante frequência? A gente vê tutoriais de gente que entende ou não, mas que ensina a fazer isso ou aquilo. Hoje é mais comum e muito mais fácil. Nessa época, computador era quase nada, quase não existia. Parece que eu só fui ter o meu funcionando ativamente em 95, me parece, 1995. Mas não tinha essa facilidade de buscar e achar informações técnicas, catálogos técnicos, medidas, dimensões, apertos, tabela de óleo, essas coisas. Era tudo muito difícil. Tabela de calibragem de carburador. Hoje fica até mais fácil também por conta da padronização e das variações que a gente tem dentro de um padrão, né? Então, se todos os carros de uma certa marca seguem um padrão, você consegue, olhando a documentação dele, às vezes aproveitar uma peça de um modelo em outro e até adaptar alguma coisa de forma mais simples do que era antigamente, quando você tinha que meio que adivinhar o que poderia entrar ali, né? Sim, mas olha só, na época, até 1991, quando o mercado brasileiro abriu, né, para as importações de automóveis, inclusive, até então, a gente tinha 4 grandes marcas que dominavam a produção dos automóveis no Brasil: Chevrolet, Ford, Fiat e Volkswagen. Hoje, são mais de 40. Calculam que disponíveis no mercado, versões, existem 100 vezes mais que havia até a década de 90. Só que tudo vai se compensando. Como várias e várias montadoras se instalaram no Brasil ou passaram a vender, produzindo lá fora e trazendo para vender aqui, automóveis, eles também viram a necessidade de popularizar as marcas desconhecidas aqui. E é lógico, tinha equipamento, tive que comprar um monte de coisa cara, mas tudo realmente ajudava. Então, olha só, tinha que saber investir, quanto investir, como, quando. E eu, simplesmente um técnico de mecânica, formado no CTU, sem noção alguma de administração, de gestão, nada. Então, o que eu tinha que fazer? Buscar essas informações. Palestras, cursos, eu perdi a conta de quantos eu fiz. Suspensão, de lubrificação, de ignição, de alimentação, de injeção eletrônica. Teve ocasião, eu, o Paulo e o João Fernando, a gente ia fazer curso lá em Petrópolis, todo dia da semana, de 7 às 11 da noite. Aqui não tinha. Ninguém ia vir aqui fazer um curso em Juiz de Fora. Tinha que buscar fora essa informação. Então, vou te falar, não foi fácil.
Me lembro como se fosse hoje do primeiro scanner, como eu já disse, das primeiras ferramentas eletrônicas, o osciloscópio, que eu tive que buscar lá em Belo Horizonte, usado, um aparelho altamente moderno, mas que acabou que ficou obsoleto, e um dinheirão empatado nele, e depois para vender, até achar alguém que precisasse, desse conta daquilo ali, foi um custo. O elevador, o primeiro elevador que eu comprei, a cuba de ultrassom que eu falei, aquelas centenas de pequenas ferramentas, algumas que a gente foi adaptando, outras que tinha que comprar prontas, senão não fazia nada. Isso hoje é fácil achar para comprar, mas é difícil adquirir porque não são coisas que não custam barato. Então, olha só como é que tudo mudou. Tudo mudou. Você quer ver um exemplo? Combustível. Vamos botar de 1986 para hoje. A gasolina mudou, teve alterações na fórmula pelo menos umas 10 vezes. Com a própria composição da gasolina, com a retirada do chumbo tetraetila, com a colocação de outros antidetonantes. Aí depois vem a adição de álcool na gasolina. Começou com 2%, 5%, 8%, hoje já está em 27% de mistura de álcool anidro à gasolina. Nunca trabalhei, não me lembro, de combustível bom aqui no Brasil em todas as épocas. O combustível sempre ruim e nunca padronizado, sempre com adulteração, quase sempre, né? Quando dava problema com adulteração. E para descobrir isso, e para saber como escapar desses problemas, olha, vou te contar, não foi fácil não. Eu lembro como se fosse hoje, Juiz de Fora tinha uma frota de táxi, a maioria era o Gol com motor a ar, ou então Fusca com motor, todos os dois eram disponíveis com motor a álcool. Aquilo tremia pra caramba, engasgava, falhava, morria. E quando eu vi, a minha clientela de taxista de Juiz de Fora era enorme. Porque todo mundo falava, tem um menino doido lá no Alto dos Passos, isso nos primórdios, né? Que dá conta de carro a álcool. Dava conta porque eu precisava do dinheiro deles e queria aprender, mas teve época de eu pensar em desistir. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas o que não é fácil também não tem graça, né? Tem que ser um pouco difícil também. Então a gente não evolui. E nisso aí a gente já tem o quê? 30 e quantos anos de oficina? 35 anos eu faço agora, dia 19 de março. É bastante tempo, né? Muita coisa, muitos funcionários que entraram, saíram. Atualmente tem o Gafu, já tem 23 anos que ele trabalha comigo, ficou um tempo fora, voltou. O Daniel, o Xuxa, também tem 22 anos, trabalha comigo mais ou menos. Deve dar 22 para 23, também saiu, ficou uns 4 anos fora, também voltou. Esse treinamento, essa busca, a gente troca muita ideia, troca muito conhecimento. Hoje eu tenho uma rede de parceiros bem diferente daquela primeira que eu abri lá atrás, porque muitos já se foram, ou largaram a profissão, ou também já viraram anjos, e muitos deles foram anjos para mim, e acredito que até estejam sendo ainda. E hoje em dia eu lido com muitos jovens, mais jovens do que eu, que não têm essa vivência que eu tive dos primórdios da mecânica, de lavar carburador, de mexer com platinado ainda, de sair daquela fase mecânica pura, passar para eletromecânica, passar para eletrônica, e hoje quase tudo no automóvel leva uma carga enorme de eletrônica embarcada. Acompanhar isso, desenvolver. Não, você tem que correr atrás. Correr atrás não basta. Na verdade, você precisa de chegar junto ou dar um passo à frente. Cansa? Cansa. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas recompensa, né? Leitura, de assistir a tutoriais no YouTube, tem que ter um filtro muito grande, tem que ter uma expertise assim, maravilhosa, aguçada, para saber o que é bom, o que é ruim, para você não pegar uma informação errada.
Os tempos mudaram. Hoje todo mundo tem pressa. Quem tem carro e usa o carro para trabalhar, não vai ficar 2, 3 dias, 4 dias a pé, não quer. Ele queria, na verdade, arrumar o carro no mesmo dia, na mesma hora. Há pouco tempo, um cliente virou para mim e falou: doutor, isso aí tem jeito de arrumar? Tem. Mas tem que parar o carro para arrumar? Olha, se já arrumaram um jeito, consertar um carro com ele andando e você trabalhando, ainda não me contaram, não. Então a gente tem que assim, levar na boa, no bom humor, porque a exigência do cliente nem sempre a gente pode atender do jeito que ele quer, né? Ah, com certeza. E você já me salvou algumas vezes já. Eu nunca tive um problema muito sério com o meu carro anterior ao que eu tenho agora. Mas a única vez que eu tive um problema mais enjoadinho assim, você me salvou, a gente deixou o carro lá na sua oficina lá. E depois de muito tentar, a gente conseguiu chegar no problema, resolver o problema, que é mais importante. Já até vendi o carro, rodando perfeitamente e tal, sem mais nenhum problema relacionado, e rodou bastante tempo depois. Mas olha só, um fator que eu vejo, uma qualidade que eu vejo no cidadão, no profissional, curiosidade. Ó, o carro do Vitor está dando um problema desse jeito. Como resolver? Vamos procurar saber se alguém já teve. Vamos testar esse componente e isso. E dali, eu sempre tive na minha cabeça, se você ajudar, o primeiro ajudado é você. Então, se eu te ajudar, o Vitor está me pedindo um favor? Não, ele é cliente, está com um problema e a gente precisa de resolver. Quando a gente descobre qual é esse problema, provavelmente no próximo carro que der um sintoma semelhante, a gente vai ter também um rumo, vai ter uma experiência, bagagem. Esse é isso. E quantas vezes eu aprendi, às vezes não arrumando o carro do meu cliente, mas arrumando o carro de algum mecânico conhecido meu. E isso é a busca, é a procura. Porque numa determinada época da oficina, a maioria do serviço era manutenção preventiva, é arrumar antes de dar o problema. Quando alguém trazia um carro já com o problema, um outro mecânico, por exemplo, do cliente dele, a gente descobria o que poderia acontecer na falta da manutenção preventiva. Hoje, por exemplo, na oficina, a gente faz uma estatística nos últimos tempos, 80% a 90% dos carros que chegam lá, que não são clientes nossos, eles acabaram de fazer o mesmo serviço que eles estão reclamando nos últimos 90, 100 dias em outra oficina. Ou seja, eles vão pagar para fazer um serviço que eles já pagaram, que disseram que já pagaram, que não foi resolvido. Foi feito em outra oficina. Então, a gente tem que ter essa ética de arrumar o problema para ele, sem ficar cutucando, falando mal do profissional que mexeu antes e não resolveu o problema. Com certeza, não é nem saudável também para criar um nome de que é aquela oficina ali, o pessoal só fica falando mal das outras, né? Pois é, e também a gente tem que ter consciência que eu tenho, né? Que eu não sou perfeito, que eu também erro, que eu também tenho falhas, e a grande dificuldade é seguir a vida, tocar essa vida profissional sem errar, não é? Sim, é isso, cara. A sua história é sensacional. Eu já sabia uma parte dela, né? A parte mais recente, a gente já tinha conversado sobre isso. Mas é muito interessante saber como isso tudo surgiu, assim. Outra coisa que em vários momentos eu tive a oportunidade de comercializar carros de clientes. Eu quero vender esse carro. Isso era muito, mas muito rentável e muito fácil. Uma vez eu anunciei uma Brasília e a gente colocava o anúncio na tribuna de Minas e não colocava telefone, senão não parava de tocar, botava só o endereço. Foram 25 pessoas para comprar o carro. Só que o primeiro que chegou, comprou, pagou e levou. Os outros 24 eram com a cara na porta. Por quê? Quando ia vender o carro, como a gente conhece muito lanterneiro, pintor, estofador, eletricista, o mecânico que mexe algumas partes que a gente não mexe lá na oficina, a gente já vendia o carro numa condição muito melhor. Então quem chegava e via um carro com aparência boa, com as notas da revisão, controle, o cara ficava satisfeito e já queria acertar logo e já pagava logo e pronto, acabou.
E esse controle de manutenção eu sempre fiz. Então, por exemplo, tinha o checklist, tem até hoje o checklist de motor, o que a gente confere, o que a gente fez, o que a gente trocou, ajustou numa revisão de motor. Mesmo caso da suspensão, mesmo caso do sistema de freios. Toda a vida, as peças trocadas com o consentimento do cliente. Na época só havia o telefone, preciso trocar isso, pode trocar quanto que é tanto? Pode. Todas as peças eram devolvidas, colocadas dentro da sacola, o cliente chegava, a gente mostrava, né, teve que trocar isso, custou tanto, a mão de obra tanto, já colava uma etiqueta falando que no dia tal foi efetuada a revisão naquele carro com tal quilometragem e que tinha garantia até tal quilometragem ou até tal quilometragem e até tal tempo. Uma coisa que na época provocou assim, um auê entre as oficinas mecânicas é que todo o serviço feito no motor era tudo lacrado. Aplicava uma colinha de silicone em diversos componentes. Então, quando você abria o motor, já havia aquele monte de cola. E um aviso, esse motor não pode ser lavado. Eu tenho até hoje cola até hoje. E muito lava-jato me ligava, por que não pode lavar? Estou cansado de lavar. Não, esse carro aí foi feito o serviço de motor, tem garantia. Então, se lavar, perde a garantia. A mesma coisa a gente fazia no sistema de suspensão, de freios, que eu comecei a trabalhar depois, 15 anos depois da oficina, que só fazia serviço de motor. O cliente reclamava, mas poxa, agora eu vou ter que levar o carro em outra oficina que mexe com freio, agora eu vou levar em outra oficina. Então a gente acabou englobando quase toda a parte mecânica na mesma oficina, a minha, para poder atender melhor o cliente. E outro recurso que eu utilizava, anotava, sempre tive um banco de dados do cliente, nome completo, endereço com CEP, que é muito interessante, e já vou contar, porque quando vencia a revisão, aquele prazo, eu mandava uma cartinha do SPC. No começo eu escrevia como remetente, mas me deu problema, aí eu passei a escrever, e tenho os dizeres gravados até hoje, e passava a escrever numa cartinha, né, dentro do envelope fechado. Este é um aviso do SPC. Calma, SPC significa Santo Protetor do seu carro. É para te avisar que a revisão do seu carro tal, eu preenchi a caneta, né, placa tal, venceu no mês tal. Apresentando essa carta, você ganha uma camisa, ou parará e fazia uma promoção. E mandava de 100 em 100 cartas. Então tinha que ver tudo escrito à mão, fora, né, do envelope. Tirava xerox desses dizeres, imprimia uma cópia e tirava o xerox, que impressão naquela época, impressora caseira era muito caro. Mandava isso para o cliente e alguns, quase todos, davam uma resposta. Você quase me matou do coração, rapaz. A hora que eu abri o envelope na frente da minha mulher, falou, SPC? O que você andou comprando a crédito que o SPC te mandou uma carta? Aí o camarada falou que não, peraí, entrou no banheiro, abriu, viu que era aquilo, falou, aqui é o Dudu e tal. E aquilo acabou virando motivo de brincadeira, né? Mas era um serviço sério. Pensa bem, você passar a controlar para o cliente as manutenções do carro dele. E quando uma facilidade que não é todo mundo que tem, né? Quase ninguém pensava nisso. Aí o que eu fiz? O cliente voltava depois de meses, eu tinha tudo anotado do carro dele. Dia, a quilometragem, o que mexeu, o que foi feito de mão de obra. Com esse checklist a gente armazena. Eu tenho lá milhares de checklists que eu guardo porque eu fico com pena de jogar fora. No serviço eu tinha os talões desde o primeiro. Agora eu já até perdi a conta de quantos são, porque eu mudei a maneira de ordenar. Então, todo ano começa do número do ano anterior acrescido do ano. Então, vamos supor, hoje eu estou lá no 7.800 e pouco, 21. Aí, e assim vai. Mas tudo agora informatizado. Para isso eu tive a ajuda do meu filho, do bebê, que buscou um sistema bacana. Então, hoje digita a placa, o nome, o endereço, qualquer coisa a gente acha o carro no banco de dados.
consegue imprimir aquilo tudo para o cliente. Hoje mesmo atendi uma cliente. É legal, né, que a gente vê o crescimento, as gerações. Já estou na terceira geração, quase indo para a quarta geração de clientes. Essa cliente que eu atendi hoje, a gente começou a arrumar o carro dela lá na oficina, quando ela estava estudando medicina. Hoje já é uma médica, já faz residência. E ela chegou lá, eu queria saber o que foi feito no meu carro. Olha, dos últimos 3 anos eu tenho tudo aqui. Digitou a placa, já imprimi para ela, olha, isso aqui que a gente fez. Ela, não sabia que você tinha esse controle. Então a gente sabe os componentes que já foram trocados, que precisa ainda ser trocado. E isso volta lá atrás. Pensa bem, ser conservador, medroso e ao mesmo tempo atirado para poder evoluir. Para fazer a diferença, né? Para tentar mudar um pouco a forma como a coisa é feita, né? Exatamente. E hoje, nos últimos meses, com essa pandemia, os 2 primeiros meses de 2020, beleza? E de março para cá tudo mudou. Então o que a gente faz? Hoje vai desmontar um carro, vai ter que trocar componentes, ao invés de mostrar quando o cliente vai lá buscar o carro e a gente tem aquele contato todo, nós filmamos, fotografamos, se for melhor, mostramos ao cliente tudo pelo WhatsApp. Exemplo, carro do Vitor. Aqui, Vitor, fica o seu carro, a placa, né? Tá vendo aqui o disco de freio? Tá com uma quina muito grande, precisa de ser ou retificado ou trocado, a pastilha de freio. Vai mostrando todos os componentes. E assim o dono do carro tem a oportunidade de participar, inclusive numa faceta muito importante nos dias atuais, econômica. Nem sempre o cliente tem aquela facilidade do cliente do século passado, que mandava arrumar e não queria nem saber quanto. A hora que estivesse pronto, ele fazia um cheque, 2, 3, ou levava em dinheiro, ou depois ele levava o dinheiro, né? Não sabia quanto deu, então peraí, vou lá buscar. Isso tudo mudou. E a gente tem que acompanhar de maneira que seja, como meu pai dizia, negócio entre dois tem que ser bom para os dois. E é isso que a gente procura fazer. Então, quando o cliente já chega lá, ele já recebeu via WhatsApp a relação do que precisa trocar, do que foi trocado, ele autoriza o que ele quiser, seja feito. Se ele tiver alguma dúvida, a gente troca essa experiência e vamos que vamos. Quando ele busca o carro, as peças já estão todas separadas. Se ele quiser, ele leva. Se ele 99% não quer, elas são todas, como obriga a lei, serem devolvidas para, vamos dizer, reciclagem, né? Mas para evitar picaretagem, algumas a gente inutiliza, para evitar que alguém venda aquela peça mais para frente, falando que é nova e com fraude, né? Praticando uma fraude. Então a gente encaminha certo óleo lubrificante também assim, tem essa pegada ecológica que a gente teve que aprender a usar produtos biodegradáveis. Para limpar a mão, acabou aquele negócio de fubá ou sabão em pó. A gente já usa pasta biodegradável, que tem certificação há muitos anos, luva química, luva de pano, né, de tecido própria, de tato. E com isso, com essas amizades, com esses clientes que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, que eu fui conhecendo e tal, fiz muitas amizades e isso me proporcionou entrar no automobilismo. A gente teve um carro de corrida, amigos que até hoje a gente tem contato, pelo menos uma vez por mês. A gente correu na década de 80 no Rio de Janeiro, na Copa Rio Minas, de Grupo N, com o Passat. E gostava muito de assistir 1000 milhas, saía daqui, ia para São Paulo, ficava assistindo 12 horas de corrida, depois engarava mais 8 horas de volta, quer dizer, ficava praticamente 2 dias aceso, conheci muita gente, Rubinho Barrichello, Ingo Hoff, Cacá Bueno, Popó Bueno, os pilotos da Stock Car, os da antiga, Chico Serra, Paulo Gomes, o Ingo Hoff, os da nova geração também,
e acabou que me despertou a minha paixão pela fotografia. Eu tenho uma família de fotógrafos, né? Meu avô, meu pai, todos os meus tios, meu irmão, meu filho, e comecei a fotografar, ir para a pista para fotografar. Com isso também fiz muitas amizades. Escrevia para jornais e revistas sobre automobilismo, até que em 2008 eu fiz faculdade, me formei como jornalista, tudo ligado na área dos automóveis. Há 6 anos eu faço um programa na CBN, na rádio CBN daqui de fora, CBN Autos, 6 anos. Semanalmente, religiosamente, adoro fazer. Tudo que você falar, tudo que você pensar de carro, eu gosto. E hoje em dia a gente acompanha quase tudo pelas redes sociais, né? E quase não tem nada impresso. Mesmo assim eu tenho minha coleção de revistas, tem lá não sei quantas mil revistas, até parei de comprar, mas quase não compro mais. Serve como material de pesquisa. Quer dizer, isso aí eu não sei se é um vício, se é um hobby, se é profissão, ou se é um pouco disso tudo de bom. Graças a Deus eu posso me dizer, não sou realizado financeiramente, não sou bem sucedido financeiramente, com patrimônio nem nada, mas o maior patrimônio que eu percebo que eu tenho são essas amizades que a gente fez ao longo desses 30 e tantos anos de oficina. E a felicidade também de trabalhar com uma coisa que você gosta tanto, né? Sim, todos os dias, mais uma vez, sou um privilegiado e Deus é muito bom para mim. Todos os dias eu acordo e falo, graças a Deus, vou mais um dia fazer o que eu gosto. E muitos amigos virtuais, que às vezes eu nem conheço pessoalmente, nunca cheguei perto, mas a gente troca muita experiência, muita vivência, muitos problemas a gente transforma em solução. Então não tenho do que reclamar tanto, né? Até pelo contrário, tem que levantar as duas mãos calejadas para o céu e agradecer. Muito bom. Cara, vou fazer uma dinâmica nova aqui que a gente começou, que é de decidir entre uma coisa ou outra, qual delas que você prefere, e se você quiser justificar, aí você pode ficar à vontade. Vamos lá. Vou começar com uma que talvez seja um pouco mais difícil, né? Que é Volkswagen ou Chevrolet? Já começou difícil. Ó, gosto dos dois. Gosto das duas marcas, para ter e para consertar. Volkswagen sempre mais popular, a GM sempre mais um pouco sofisticada e caprichada no acabamento. Uhum. Vão de antigo, Chevrolet, moderno, Volkswagen. Boa. Ford ou Fiat? Fiat. Apesar de que meu pai durante muitos anos teve Corcel 2 e Del Rey, porque nessa época realmente a Ford estava muito mais na frente do que a Fiat aqui no Brasil. Mas atualmente, vamos dizer de 20 anos para cá, aí eu sou Fiat. Boa. Para ter o que eu tenho e para consertar. E vamos combinar, um Fiat 147 é a coisa mais linda do mundo. Um 1.6R é maravilhoso, uma Elba CSL e mais para cá, né, recente, um Palio Weekend Adventure, um carro excelente. Agora esse talvez te dificulte um pouco mais ainda. Que é terra ou asfalto? Eu sei que você gosta bastante de rally, né? Já acompanhou bastante, já fotografou bastante, mas você gosta muito de pista também. Sim, adoro. Para curtir o carro, asfalto. Para avaliar melhor o piloto, terra. E para fotografar, terra. Já fiz cada expedição, já acompanhei Marcelo Mendes anos e anos na Mitsubishi Cup. Uma coisa maravilhosa, um carro saltando, um carro entrando de lado na terra, ou na lama, ou na água. Aí eu fico na terra. Boa. Agora uma mais polêmica, te conhecendo, eu acho que vai ser talvez a mais difícil até agora, que é Peugeot ou Renault? Olha, todos os dois são muito bons. Para ganhar dinheiro, então, consertando, melhor ainda. Renault, geralmente, eles são mais feios do que o Peugeot.
Peugeot geralmente são mais bonitos. Aí uma particularidade, não sei se você percebeu, eu não falo nem marca, nem modelo no plural. Porque fica mais fácil e não existe plural de Del Rey, né? Nem de Corcel. Então, também não existe de Peugeot nem de Renault. Eu acho que os Renault ficaram um pouco para trás, pelo menos aqui no Brasil, em design. E os Peugeot ficaram muito mais avançados, são muito mais bonitos. Se eu tivesse que comprar, eu compraria um Peugeot. Mas para arrumar, todos os dois são bastante lucrativos. A gente trabalha lá com muito capricho, então a gente consegue superar. Boa, saiu bem. E agora, para finalizar, eu acho que uma que vai te dividir bastante, mas que tem que escolher. Mecânica ou jornalismo? Difícil. Mas aí eu fico com a mecânica. Ela que foi o começo de tudo, né? Se não fosse a mecânica, não ia ter o jornalismo automotivo, não ia ter a fotografia, não ia ter aquele olhar de um mecânico usando uma máquina para fotografar, não ia ter o conhecimento de um mecânico para escrever sobre automóveis. Porque para eu escrever sobre automóveis, nem sempre eu preciso de utilizar outras fontes, nem sempre, com toda humildade que eu estou falando isso, para escrever sobre certos assuntos. Com o meu conhecimento eu consigo. E se eu não tivesse conhecimento de mecânica, o jornalismo ia ficar muito prejudicado. Porque eu não ia saber nem procurar, nem perguntar, nem apurar. Muito bom. Saiu bem todas aí, eu acho que escolheu algumas, eu já esperava, algumas fiquei surpreso com as decisões. E cara, pra gente finalizar, vou te pedir indicação, que já é um padrão nosso aqui, que é pedir uma indicação de um filme ou de uma série que você goste, de um livro e de uma música. Quer começar por onde? Pela série? Você que sabe, você que manda. Olha só, foi a última série que eu assisti. Eu confesso que de uns tempos pra cá não ando muito simpático com tela de televisão, nem para assistir televisão aberta, nem não tenho muita paciência de ficar horas ou dias na frente da televisão assistindo séries. A última que eu assisti foi Lost. Gostei pra caramba, mas hoje eu acho que eu não tenho paciência para ficar na frente da televisão assistindo, como eu já te falei, dias e horas. É uma série excelente. Quem viveu a experiência sabe o quanto foi marcante para começar tudo que tem hoje de série aí, né? Exatamente, o formato, né? A fotografia também muito bacana. A série é bonita, é verdade. A série é bacana, interessante, prende atenção. Por isso, gosto. A outra coisa é um livro. Olha, eu vou falar, eu tenho um que é romance, Entre Amor e a Guerra, da Zíbia Gasparetto. Mas o que eu tô lendo hoje, Pílulas de Resiliência, do Robson Ramush. É um livro que fala de uma dose diária de calma, força e felicidade para viver melhor e com menos preocupações. Eu sempre tive essa preocupação de viver bem, em paz, comigo mesmo e com os outros. Então esse livro está encaixando muito bem. E hoje mesmo eu estava mexendo nos livros do meu pai, que faleceu em 2003, 17 anos vai fazer. Ele lia muito Napoleão Hill, lia muita coisa de autoajuda, de conhecimento, e peguei assim várias partes, capítulos, frases, mas eu fico com esse aqui, Pílulas de Resiliência, que é o que eu tô lendo atualmente, como eu já disse. E cara, pra gente finalizar uma música então. Eu gostava muito de Legião Urbana, mas mudei a vibe, né? Assim que a moçada fala. Eu gosto muito de Detonautas, gosto daquela Agora Somos Só Nós Dois. Gosto de muitas, mas vamos ficar com essa aí do Detonautas. Retorno de Saturno, se eu não me engano. É a que eu tenho escutado atualmente, adoro. Lógico que eu gosto de música clássica, lógico que eu gosto de disco music, lógico que eu gosto de música eletrônica, ainda mais sendo pai de um DJ, né? Lógico, eu gosto de muita coisa, mas escolhi essa aí para facilitar. Boa, muito bom. Então pode falar aí suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra,
falar da oficina e nome, que aí fica mais fácil do pessoal te achar nas redes aí e já entrar em contato se tiver alguma dúvida, se quiser levar o carro lá. Olha só, a oficina fica ali na Praça da República, 105, em frente à Coringa, desculpa, do lado da antiga Coringa dos Pneus, em frente ao cemitério municipal. Às vezes a pessoa pergunta, você está na Praça da República, qual lado? Eu falo, todo lado de cá, que o lado de lá é o cemitério, tão cedo vou querer passar pro lado de lá. No Facebook, Oficina Muvuca ou Alexandre Dudu Mazei. No Instagram tem Dudu Mazei, que é pessoal, e tem Oficina Muvuca, que é o da oficina, que eu coloco vários vídeos. Inclusive, se a pessoa quiser acompanhar no Facebook, tem mais de 2 milhões de visualizações os vídeos que eu coloco lá sobre o dia a dia de oficina, falando de peças, de serviços. E recentemente migrei muito desses vídeos para o Instagram. Se for procurar no YouTube, vai achar também Oficina Muvuca, mas quase não tenho usado o YouTube. E vai achar uma série que eu fiz para a Tribuna de Minas, para o jornal Tribuna de Minas, Giro Motor, com Dudu Mazei. Foram 50 vídeos que eu fiz ao longo de um ano. Também encontra lá. E nas redes sociais, é lógico, vai achar lá telefone para contato e para acompanhar, para inclusive acompanhar essas fotografias que eu fiz ao longo do tempo. Tem muita história ali, muita história. Eu até brinco, né? Clique história. É isso. Cara, muito obrigado por topar participar, muito obrigado pelos feedbacks que você me deu, principalmente sobre o episódio que o PP participou, né? Que Uhum, foi um episódio que foi bastante legal, bastante divertido de foi mesmo, fazer. isso mesmo. E é isso. Eu só queria agradecer e agradecer pela parceria também. Bom, na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Me coloco à disposição de quem tiver alguma dúvida de mecânica, orientação. Eu sou também consultor, sou instrutor de mecânica, além de fotógrafo, jornalista e mecânico. Então, disso tudo em perito, o que a pessoa precisar, pode me procurar. Se eu puder, eu resolvo na hora. E se eu não puder, eu resolvo depois ou então indico quem faz. Excelente, cara. Um abraço, até mais. Até mais.